Fala galera, e aí como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, tá, ao meu canal. Pessoal, Deus abençoe cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo, tá? Hoje o assunto é polêmico, tá? Esse vídeo é sobre um tema polêmico. É o assunto sobre quem é Deus. Então eu peço a você que assista ao vídeo até o fim, pois esse vídeo você tem a ver com esse assunto. Você e tudo que existe tem a ver com esse assunto, certo? Então vamos lá. Mas antes de começar a explicar sobre Deus, eu quero deixar uma observação aqui. Eu vou usar uma Bíblia na língua portuguesa, tá? Eu não confio nas Bíblias na língua portuguesa e vou dar motivos. Eu vou ler um texto em grego e vou dar um exemplo no hebraico para mostrar, para dizer a você o porquê eu não confio nas Bíblias na língua portuguesa, certo? Vamos lá. Em João capítulo 1 e o verso 1, no grego koiné, no grego original da Bíblia, está escrito assim: Eneache eologos, kaiologos e prostonteon, kai theos e ologos. No original, na tradução desse verso, na língua portuguesa, fica assim: no princípio era a palavra estava com os deuses, e Deus era a palavra. João 1, verso 1. Na Bíblia, na língua portuguesa, está escrito assim, ó: no princípio era o verbo ou a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No grego, na língua grega, a palavra Deus, nessa parte que está escrito assim: no princípio era a palavra e a palavra era Deus, a palavra, e a palavra estava com Deus, a palavra Deus aparece no plural, aparece deuses. Fica assim: no princípio era a palavra estava com os deuses e Deus era a palavra, certo? Então por isso que eu não confio nas Bíblias na língua portuguesa. No grego, no português, ou melhor, na língua portuguesa. Agora eu vou dar um exemplo no hebraico. Em Gênesis capítulo 3, quando a Bíblia diz na língua portuguesa assim, que a serpente que enganou Eva era a serpente mais sagaz entre todos os animais que Deus criou, a palavra sagaz não aparece no hebraico. Aparece a palavra nu no lugar da palavra sagaz. Então, na língua portuguesa está dizendo uma coisa, sagaz. No idioma original em hebraico, no hebraico antigo, está dizendo outra coisa, nu. Entendeu? Porque eu não confio nessas Bíblias. Então eu incentivo você a ter um exemplar da Bíblia no grego, hebraico e aramaico, para você ter mais certeza sobre o que você está lendo, certo? Vamos lá. Vamos para o tema que é polêmico. Hoje você vai conhecer coisas, saber sobre coisas que ninguém, igreja nenhuma, nunca vai te contar, certo? Mas está na Bíblia. Vamos lá. Primeiro, quem é Deus? Em Salmos 83:18 está escrito assim: quem é Deus? E reconhecerão que só tu, cujo nome é
Yahweh, Senhor, ou Jeová, que é o nome de Deus, és o Altíssimo sobre toda a terra. E reconhecerão que só tu, cujo nome é Yahweh, és o Altíssimo sobre toda a terra. Então aqui está dizendo que Deus é o Altíssimo sobre toda a terra. Ele é o Altíssimo. Quem é Deus? O Altíssimo. Em 1 Timóteo capítulo 12, verso 5, tem mais sobre quem é Deus. Está escrito assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então a Bíblia está dizendo que Deus, ele é único. Primeiro em Salmos 83:18 está dizendo que ele é o Altíssimo sobre toda a terra. E em 1 Timóteo 2,5 está dizendo que ele é o único Deus que existe e o único mediador entre Deus e os homens, certo? Estou ligando, ele é o único Deus que existe e o único mediador entre Deus e os homens, porque o próximo verso que vamos ler vai dizer isso, certo? Vamos lá. O melhor, tá faltando ainda exatamente isso. Quantos seres compõem o único Deus? Quantos seres deuses compõem o único Deus? Porque você já deve ter ouvido falar na Trindade, né? Então vamos saber quantos seres deuses compõem o único Deus. Vamos para João 1, de 1 a 3. João 1, de 1 a 3 está escrito assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui aparece que o Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aqui aparece já uma duidade, dois deuses. Deus Pai, e Deus o Verbo, ou Deus a Palavra, que é Jesus, certo? Porém, no original em grego, eu já citei para você, aqui o Espírito Santo aparece no grego. Diz que o Verbo estava com os deuses, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Mas na língua portuguesa não aparece, ele sumiu, entendeu? Mas vamos ver a divindade do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que aparece em toda a Bíblia. Só aparece esses três em toda a Bíblia. Em Atos capítulo 5, verso 3 e 4, tem a divindade do Espírito Santo, que é a terceira pessoa. Vamos lá. Está escrito assim. Atos capítulo 5, verso 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Aqui no verso 3 está dizendo que o Espírito Santo foi o enganado por Ananias. Ananias mentiu ao Espírito Santo. Verso 4. Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas
a Deus. Então, Ananias mentiu a Deus, mentiu ao Espírito Santo. Então, esta é a terceira pessoa da Trindade. Então, Deus, o único Deus que existe, é composto por três pessoas. É composto por três pessoas. Três seres deuses. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Até aqui onde chegamos, certo? Agora, do que é composto o único Deus? Essa trindade é composta pelo quê? Vamos ver na Bíblia. Do que é composto o único Deus? Gênesis capítulo 1, verso 1. Está escrito assim. Ele é composto pelo quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então já encontramos a primeira composição desses três deuses. Ele é o Deus criador, certo? Ele é o Deus criador. Mas ele tem mais composição. Vamos ver na Bíblia, certo? Tá, vamos dar uma olhada em Colossenses capítulo 1 e o verso 16, para ver a outra composição de Deus, desse Deus. Colossenses 1,16. Em Colossenses 1,16, o tema ali é sobre Jesus. Então, eu vou ler de forma diferente. Mas quando você lê o contexto, leia o contexto inteiro e você vai entender que está falando sobre Jesus, tá? Está escrito assim. No original, na Bíblia, está escrito assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados e quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Você pode ler esse verso assim, ó. Em Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, e etc. Certo? Então, Deus é composto por não duas partes, mas Deus tem duas composições. Esses três deuses, que é o único Deus, tem duas composições. A primeira em Gênesis 1, verso 1, ele é o Deus criador. E em Colossenses 1,16, ele é Deus criaturas, certo? Por isso que eu disse que tinha a ver com você, que você assistisse o vídeo até o final, porque você tem a ver com isso, certo? Tudo que existe, de acordo com Colossenses 1,16, foi criado no corpo de Deus Criador. Tudo que existe foi criado no corpo de Deus Criador, certo? Mas vamos dar uma olhada em mais versos para confirmar isso, certo? Vamos para Atos 17, 28. Está escrito assim, Atos 17, 28, falando sobre Jesus. Pois nele vivemos, pode ser lido assim, pois em Jesus vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, certo?
Então nós somos feitos no corpo de Deus Criador. Tudo que existe. Árvores, humanidade, animais, anjos, tudo foi feito no corpo de Deus Criador. Vamos lá. Qual é a função de Deus Criador? Qual é a função dele? Vamos ver em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Está escrito assim, ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, a função de Deus Criador é ser adorado. Qual é a função de Deus Criaturas, de toda a criação? Agora, qual é a função de toda a criação? Também está aqui em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Eu vou ler só o verso 7, porque eu já li o verso 6 e para não ficar, você já ouviu, certo? Vamos lá, o verso 7. Dizendo em grande voz, o anjo dizendo em grande voz, para a criação, para a humanidade, olha, temei a Deus e dai-lhe glória. É para nós temer a Deus e dar glória, pois é chegada a hora do juízo de Deus, e adorar o Criador, que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a função de Deus, criaturas. Agora, quando nós amamos a Jesus e obedecemos suas palavras, Jesus e o Pai faz morada na pessoa. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. É o que nós vamos ver agora. Vamos lá. João 14, 23. Está escrito assim, ó. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Certo? Então, quando você ama a Jesus e obedece o que ele ensinou, vem Jesus e o Pai e faz morada em você. Certo? Acontece uma coisa especial quando você faz isso. Você ama o Pai e obedece as palavras dele. Quando Jesus e o Pai vêm e fazem morada em você, você se torna um único Deus, todo-poderoso, todo-poderoso. Deus, o Pai, se torna você. O Espírito Santo se torna você. Jesus se torna você. É o que nós vamos ver aqui agora, certo? Vamos lá. Isso está em Atos, capítulo 9, verso de 1 a 4. Está escrito assim, ó. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho aqui quer dizer cristãos, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia:
Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, verso 5, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Certo? Então, Paulo estava perseguindo os cristãos. Os cristãos. Lembra que eu disse que quando o Pai e o Filho vêm e faz morada em você, você se torna o Deus Todo-Poderoso, se torna Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, você se torna Deus. Aqui Paulo estava perseguindo os cristãos. Paulo estava perseguindo Deus, certo? Então, essa foi a lição de hoje. Espero que você tenha aprendido que você, quando alguém disser que você não vale nada, que se você é cristão, se você já tomou sua decisão por Jesus, segue a Jesus. Quando alguém botar você para baixo e dizer que você não vale nada, lembre-se que você é o Deus Todo-Poderoso, porque você ama a Deus e obedece às palavras de Deus, certo? E o Pai e o Filho, eles habitam em você, tá? Deus te abençoe e muito obrigado por sua atenção até aqui, tá? Assista os demais vídeos. Eu tenho muitos vídeos shorts aí que você pode aprender muitas coisas, tá? Valeu, tchau, tchau.